Bom dia a todos, espero que todos estejam bem, espero que todos ainda estejam em casa, da quarentena, né, estejam seguros em casa. E estamos aqui para fazer mais uma live, para falar de um tema super importante, um tema que está cada vez mais em voga no mercado, que é a questão da LGPD, mas não falar da LGPD de fato, mas falar sim da importância da comunicação, né, dentro de um programa de adequação LGPD. Eu sou o André Celuros, sou diretor da ICTS Protivity, tenho tocado temas relacionados à adequação à LGPD e privacidade de dados em diversas organizações, diversas empresas. E eu estou aqui hoje com a Ana e com a Tainã para a gente tocar esse bate-papo, né? E também falar, né, divulgar a trilha que a gente desenvolveu aí com bastante carinho, né? A FIENG e a ICTS Productivity desenvolveu para ajudar, de fato, as empresas nessa jornada de adequação LGPD. O tema de hoje, né, que a comunicação faz parte da trilha, né? A trilha, na verdade, ela é composta aí de 6 grandes etapas, até vou compartilhar com vocês rapidamente, só para lembrá-los do que a gente está falando. E de fato, né, a ideia é a gente falar, né, em que essa trilha ela envolve, né, um entendimento, a avaliação, e hoje a gente vai falar, né, da questão da conscientização, do engajamento da organização, do como é importante a questão da comunicação, né, dentro das organizações, em entender, garantir que os profissionais eles entendam quais são os riscos, responsabilidades, impacto que a lei traz. E não só, né, e a importância que eles têm, né, dentro desse trabalho de conformidade, que eu costumo dizer para todas as organizações. Não adianta a gente querer contratar a melhor ferramenta, a gente desenvolver os melhores processos, a gente trazer, né, o que há de melhor do mercado em termos de tecnologia, sendo que quem faz o dia a dia das organizações são as pessoas. E se elas não tiverem o pleno conhecimento, o entendimento da necessidade, né, de adequação, de como tratar o dado pessoal, né, nas empresas, e se esses investimentos, né, em tecnologia e processos, eles acabam sendo inócuos. Então, de fato, a gente acaba trazendo esse, como não é à toa que ele é um dos primeiros temas, mas, de fato, a questão de vocês terem, né, uma comunicação assertiva, colocarem pílulas de conhecimento, trazerem difundirem esse conhecimento dentro da organização, é fundamental para que a gente consiga, né, atingir esse público e garantir esse engajamento em relação à adequação à lei. Dentro da nossa trilha, a gente tem webinars, a gente tem pílulas de conhecimento que podem ajudá-los nesse sentido e, enfim, para que vocês consigam chegar, né, seguir nessa jornada de adequação à LGPD, garantindo que o conhecimento esteja fluido, que o conhecimento esteja difundido dentro da organização junto aos profissionais. Passar a bola agora para a Ana também se apresentar, falar um pouco mais da trilha também e da própria FIENG. Ana, é contigo. Obrigada, André, Tainã, bom dia, né? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez. Essa troca de experiências é muito interessante porque mostra que é possível a adequação, que é extremamente importante porque a lei já está em vigor, né? A gente hoje está fazendo aniversário de 1 mês da lei completamente em vigor, né? Então, assim, é um momento de mostrar para as pessoas que a gente já fez algumas coisas, a gente não está completamente em conformidade, ninguém está, mas que é possível fazer ações de extrema importância como essa da comunicação, né? Eu sou Ana Paula Brandão, eu sou encarregada de PO na FIENG, gestora da proteção de dados na FIENG, e a gente está em fase de implementação das ações. A gente participou, né, da construção dessa trilha, que ela é baseada na nossa prática e nas boas práticas que a ICTS traz, né? Então, é uma parceria muito bacana. E hoje a gente foca nesse passo 3, que o André comentou, e também no passo 1, que algumas organizações não precisam, mas que outras precisam, que é a conscientização da alta administração, faz parte desse processo, né? Sem o apoio, sem o entendimento da alta gestão, e alta gestão, entenda-se quem manda na organização, né? De um presidente, a um dono, a um diretor, quem que for na organização que decida da compreensão dele, que a lei está em vigor, que a lei é importante, que ela pode ser usada, inclusive, como um diferencial competitivo
da organização. Então, espero que essa conversa de hoje aqui seja muito boa. Vamos lá, Tainã. Bom dia. O meu nome é Tainã, né? Eu sou da ICTS, consultora, trabalho nessa parte também muito focada à conscientização, ao material que vai ser desenvolvido, que é desenvolvido para a empresa. E a trilha da FIENG é um exemplo, né? De material de comunicação que ele é diversificado, porque lá tem webinar, por exemplo, pílulas. É um material que é voltado para atingir as fases do programa de implantação, de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. E a Ana Paula falou um ponto, assim, 2 pontos super interessantes. O primeiro é sobre essa questão da conscientização vir da alta administração. Então, primeiramente, a gente tem que sempre, a alta administração ela tem que estar envolvida nisso. Ela tem que entender a importância e dar o tom da importância. A gente fala que para uma comunicação ela ser efetiva, ela tem que ter uma reação nas pessoas, que gera uma ação. Então, assim, é preciso gerar esse senso de necessidade. E como gerar um senso de necessidade, né? Para a pessoa se responsabilizar por aquilo que ela está fazendo. A alta administração dando tom é um exemplo. Então, a administração ela dá esse tom de importância e aí todos os colaboradores, eles ficam envolvidos nisso, percebendo como é preciso mudar, como essa responsabilidade de mudança, ela vai afetar tanto o negócio, tanto a vida dela mesmo, em si, porque ela também é um titular de dados. A gente tem que sempre lembrar isso, né? Que não é só a empresa que trata dados pessoais. Nós somos titulares de dados. Nós possuímos direitos também pela LGPD. E aí, um ponto que eu acho super interessante também abordar aqui é como essa comunicação ela deve ser feita. A Ana Paula falou em fases. Então, por isso que sempre preciso a gente fazer um planejamento assim, estratégico. O que seria isso? Entender qual a fase que você está no programa de implantação, qual é o público-alvo que você quer atingir neste momento e como você vai atingir esse público. Seja com pílula, que vai ser pílulas de conhecimento são temas assim sobre a lei, boas práticas, mas de uma forma mais rápida. Então, não é algo que vai demandar tempo para ler como uma política, por exemplo. Seja com vídeo, enfim, são várias maneiras que você consegue se comunicar com esse público. E a comunicação ela precisa não ser somente eficiente. E o que seria isso, né, Tainã? O que seria eficiente? Uma comunicação que ela foi utilizada por vídeo, o vídeo foi bonito, chegou até as pessoas, elas tiveram acesso. Ela precisa ser eficiente, ou seja, ter uma forma ok de se fazer, mas também precisa ser efetiva. E qual é a diferença, né? Efetiva é quando a pessoa recebe aquela comunicação e ela gera a ação, ela tem uma reação, ela entendeu a comunicação. Ela só não recebeu no e-mail dela lá um vídeo que fala sobre a LGPD. Ela assistiu o vídeo, ela entendeu a importância disso e começou a colocar em prática no dia a dia. Então, acho que isso é super importante, Ana Paula, obrigada por ter falado. E eu até queria saber de você também, acho que falar sobre aqui como vocês fizeram para que a alta administração, por exemplo, desse esse tom de necessidade para a FIENG. Ô, Tainã, deixa eu só fazer, antes de eu falar, deixa eu comentar com vocês uma coisa aqui. A participação de quem está aqui na live é muito importante, então mandem perguntas ou cases pelo chat, que essa interação fica muito bacana aí, né, na nossa exposição. Ô, Tainã, a gente teve uma vantagem aqui quanto ao tom da alta administração, porque a gente não precisou conscientizar a alta administração. A alta administração, né, que no caso da FIENG é o presidente, ele entendendo que a lei estava entrando em vigor e que era uma necessidade nova, ele trouxe para a nossa demanda. Então, a gente teve um fator facilitador que foi não precisar conscientizar a alta administração, que é um ponto de extrema importância. Se a alta administração não entender a importância, ninguém da organização vai entender. Ponto final. Né? Se quem toma as decisões e quem decide pela organização não entende como importante a implementação da LGPD e a organização vai ficar em risco por escolha dele, toda a organização vai trabalhar dessa forma. Então, a gente conseguiu isso de uma forma diferente porque o Flávio entendeu essa necessidade e trouxe para a gente a demanda. Precisamos de adequar a FIENG à LGPD
e trazer para as indústrias mineiras e aí qualquer organização uma forma de apoio, que foi a construção da trilha. Então, ele trouxe para nós isso. E ele fez um vídeo. E ele fez, na verdade, ele fez 2 vídeos logo no início, quando a gente começou o projeto. Então, a gente estabeleceu uma campanha de comunicação, um planejamento, como você falou, com 2 viés. Um viés interno, que é a questão que você falou da definição do público, e um viés externo. E o presidente trouxe o tom. Então, ele falou para as indústrias, LGPD está aí, está em vigor, é importante, vocês precisam se adequar. Então, ela trouxe um tom de importância para as indústrias, e o interno principalmente. Gente, vamos começar um trabalho de implementação e adequação da LGPD. Todos precisam estar juntos nesse projeto. Por quê? A gente estava em fase de organização. A gente nem sabia o que era LGPD, o que a gente ia precisar fazer, a gente estava em fase de construção. Então, o que ele falou? Todo mundo que for demandado pela equipe de projeto precisa apoiar. E assim foi. O André pode até contar que a equipe da CTS ficou, assim, chocada. Falou, gente, a equipe da FIENG é enorme, porque eram 100 áreas que a gente ia conversar, e todo mundo disponível para fazer. Então, assim, quando tinha um imprevisto, a gente precisava mudar a reunião de hora, todo mundo se movimentava. Então, o tom da alta administração fez com que a mobilização para aquela etapa, que é muito importante que a Taina falou, então, assim, um plano de comunicação adequado para o público, para a etapa, para aquela fase que você for desenvolver é fundamental, com o tom que se deseja. Então, o Flávio falando da importância internamente, todos entenderam a importância e houve um engajamento total, assim, todo mundo participou de forma efetiva e a gente conseguiu, no prazo estabelecido, realizar todas as ações de diagnóstico, que eu acho que esse é o ponto que a Tainá falou, é ter um objetivo e atingir o objetivo a partir de uma comunicação eficiente e eficaz. Isso, é o que a gente fala de eficiente e eficaz, é uma comunicação efetiva. E é isso que a Ana Paula falou, assim, o início do projeto, eles precisavam desse engajamento. Eu caí, acho que agora deu certo. Voltou. Voltei? Continuando. O início do projeto... Pequeno problema técnico aqui, né? Um pequeno problema técnico. O início do projeto, ele demandou isso. Esse engajamento de todos para que fizessem as entrevistas, participassem, enfim, para que o mapeamento fosse feito de uma forma efetiva. E é isso que a gente fala, né, do plano estratégico. Você tem que entender onde a sua empresa está nesse momento. O que é preciso fazer para ela ir trilhando um caminho até ela chegar ao objetivo final, né? E aí a gente queria até ouvir vocês também, na verdade, ler vocês, manda no chat aí quais são as maiores dificuldades, porque a gente sabe que mudança de cultura é algo muito difícil mesmo, ainda mais quando não vem de cima. Então, assim, compartilha também conosco essas dificuldades para a gente ler e até conversar também sobre o que a gente aplicou, sabe, na FIENG. Acho que o André quer falar. E assim, na FIENG a gente tem um engajamento bastante grande, né, durante a preparação do projeto, né, que foi a etapa, né, de inventário de atividades de processamento, entender todas as atividades que envolvem o tratamento de dados pessoais. E o desafio, né, e agora não só da FIENG, mas de todas as empresas, é de fato como que a gente vai conseguir garantir que essas atividades com o enquadramento da lei, né, de acordo com o enquadramento das bases legais, utilizando o conceito do Privacy by Design, né, então isso é dos pontos que a gente tem frisado bastante na comunicação, que assim, teve um trabalho preparatório, né, mas agora a responsabilidade da LGPD não vai ficar só com compliance, com TI, com DPO, né, com encarregado de proteção de dados, a responsabilidade é de todos. Cabe a todos os profissionais da organização praticar a coleta, né, do que é essencial do ponto de vista do tratamento do dado, né, não fazer aquela coleta excessiva de informações para, eventualmente, atingir um determinado objetivo, realizar uma determinada finalidade para a qual ela se propôs a fazer, conseguir garantir, de fato, que os controles para reduzir riscos, né, de tratamento indevido do dado,
de até compartilhamento indevido dessas informações, ela seja feita de maneira indevida, né? Então, isso é uma responsabilidade que é de todos. E o grande desafio das organizações está exatamente nesse ponto. Como que eu vou atingir cada um dos profissionais, né? Desde da pessoa que está na operação, no dia a dia, né? Realizando ali atividades aí mais operacionais, até a alta organização, né? Então, esse é um ponto que é, de fato, desafiador, porque envolve diversos entes, e quanto mais complexa a organização for, mais difícil fica o atingimento desses diferentes públicos. Mas hoje, assim, com os diferentes meios, né, inclusive o meio digital, ele facilitou bastante essa questão, né, e aí o que depois vai caber às organizações é, de fato, conseguir verificar se a prática está refletindo o que foi proposto no programa de comunicação realizado pela organização. André, linkando com o que você falou, indo um pouquinho além da comunicação, não existe nenhum caminho único, nenhuma fórmula exclusiva para a implementação da LGPD. O que nós trouxemos para a trilha, com esses passos que nós estabelecemos, foi uma linha que é comum a todas as organizações nas melhores práticas. E a gente tem como o passo 2, uma avaliação da organização, que é esse diagnóstico que a gente comentou, de onde é que eu estou, né? A Tainá falou sobre isso. Então, onde é que eu estou na LGPD, como é que eu me adequei, o que eu já fiz, o que eu não fiz, para a gente estabelecer os próximos passos de comunicação. Na FIENG, o que a gente fez? Nesse momento do diagnóstico, uma das ações foi essa identificação da necessidade, uma das recomendações foi a identificação dessa necessidade de um conhecimento de todos. A FIENG é enorme, né? São 5 empresas, são 6 mil empregados, são mais de 200 unidades. Então, como é que a gente chega em todo mundo? Esse é o ponto. E como é que a gente faz uma virada de chave para uma cultura de privacidade? Porque esse foi o nosso escopo. Não foi atendimento ou conformidade à LGPD. Se a LGPD não existisse, a FIENG traz como valor a privacidade. Por quê? É o que a Tainá falou. Porque aí é comigo, aí está mexendo com a Ana, está mexendo com o André, que é um parceiro. Então, é o cuidado com o dado pessoal de todos que a FIENG se relaciona. E como é que eu vou fazer isso com esse tanto de área, com esse tanto de negócio, com esse tanto de unidade? Com um plano de comunicação efetiva, que mostra para cada um o seu papel nesse cuidado. Então, dado pessoal não é da organização, mas está sob nossa responsabilidade. Como é que eu chego naquela pessoa da unidade de Várzea da Palma que cuida da secretaria da escola? Com plano de comunicação que atende ao que ela compreende. Então, a gente segregou isso aí. Então, a gente fez um curso de LGPD que era básico, simples, que traziam conceitos e importâncias da lei para todos, e virou obrigatório, e ele está, inclusive, atrelado ao PPR. Então, isso é muito importante da gente destacar aqui, que foram ações que tornavam o conhecimento da lei, das nossas ações, obrigatório. Então, todo mundo tem que fazer. Então, não há que se falar que na FIENG as pessoas não conhecem a LGPD, porque a gente falou sobre isso. E a gente também fez ações pontuais para que as pessoas entendam onde afeta o seu trabalho. Então, essas pílulas, esses webinars, esses que a gente colocou na trilha, esses vídeos curtinhos, eles trazem um clique para a pessoa. Olha, isso é um dado pessoal. Olha, isso é um dado pessoal sensível. Gente, no meu trabalho eu uso isso. Aí a área de proteção de dados, que hoje na FIENG, né, a gente começou como um projeto, e hoje a gente já é uma área, porque a gente entendeu que aqui no FIENG, para a nossa realidade, para o nosso tamanho, para as nossas mais de 560 atividades que tratam dados pessoais era importante, todo mundo começou a nos procurar. Ou seja, a comunicação efetiva fez com que, na hora que as pessoas vão tratar um dado, ou que elas percebem um processo que tem dado pessoal, que elas nos acionem. Isso é que vai fazer a mudança de chave para a cultura. Aí você vai falar comigo, Ana, já está 100%? Todo mundo? Claro que não. É uma construção. Né? Então, a efetividade do plano ela consegue ser medida a partir de todos convergindo numa mesma linguagem, de todos trabalhando na mesma cultura, de todos preocupados com a proteção de dados.
né? Então, assim, esse aqui é o resultado. Então, assim, fazer um plano de comunicação pós-diagnóstico, com essa segmentação de públicos e com muitas ações e de várias formas e formatos, né? Então, a gente tem o professor não vê e-mail todo dia, então adianta ser só e-mail? Não adianta. Então, se precisar, tem que botar na parede, né? Então, o que eu tenho é um quadro, então tem que colocar no quadro. Então, a gente usa um WhatsApp corporativo, uma outra mídia social corporativa. Então, essa é a mídia que tem que ser usada. Porque não adianta a gente colocar no e-mail e falar todo mundo viu. Não viu. Não adianta botar no curso e não mostrar para a pessoa a importância dela. Ela vai falar de GPD, o que é isso? Lei lá, jurídico resolve. Exato. Então, é o mesmo. Para ele não adianta, né, Tainá? E é o mesmo caso, assim, se você tem uma empresa que tem muitas pessoas operacionais que não têm acesso a e-mail corporativo, não adianta enviar um e-mail para elas não vão ter acesso. Então, assim, vai ser algo pro forma. Então, não é o que a gente quer. E é uma coisa que a Ana Paula falou, que a comunicação, ela vai ter que ser constante, porque é uma construção. Então, como por ser uma construção, uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade, ela tem que ser constante. E é o que a gente quer, que o André até falou um pouquinho, que é, por exemplo, do Privacy by Design. Antes de uma atividade nova que trate dados pessoais, por exemplo, antes dela acontecer, as pessoas também já têm que ter esse olhar de preocupação de como tratar esses dados. E como a gente vai conseguir com que as pessoas tenham esse olhar? Pela comunicação, pelos treinamentos. E, assim, algo que a gente sempre fala, tem um geral, que é, como a Ana Paula falou, o mais simples, com os conceitos, e tem os específicos, que você precisa atingir a dor da área, o que a área precisa para o dia a dia dela. Então, RH vai ser diferente de comercial, por exemplo. Enfim, cada área tem suas especificidades, que a gente precisa atuar, colocar uma comunicação direcionada, com boas práticas, pílulas, treinamentos, enfim, para poder sanar as dores da área sobre o tratamento de dados pessoais, né? Ô, Tainá, e outra coisa que a gente fez aqui, que é muito legal também, é que todas as fases de implementação da LGPD na FIENG a gente comunicou e contou. Por quê? Para as pessoas saberem o que nós estamos fazendo, quais os resultados atingidos ou não atingidos, o que precisou ser adiado, o que precisou voltar atrás, porque a LGPD é um aprendizado, né? Inclusive, tem uma pergunta aqui no chat sobre os dados que são considerados aí, quais impactos. Então, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, então nós estamos falando de dados pessoais. Mas eu brinco que quase tudo é dado pessoal, porque a lei fala que é tudo que se refere a uma pessoa identificada ou identificável. Então, quando a gente está fazendo um processo de adequação, os cursos, treinamentos, a comunicação sobre o tema é tão importante que na hora que a gente vai fazer o diagnóstico ou qualquer outra ação, a pessoa precisa saber do que a gente está falando. Então, ou o treinamento, ou a comunicação, ou a conscientização é fundamental para o resultado. Então, é importante que as pessoas saibam o que é um dado pessoal. Então, dado pessoal é quase tudo, é tudo que se refere a uma pessoa. Então, você vai falar comigo assim, nome, CPF, identidade, data de nascimento, endereço. Eu costumo brincar assim, você fala assim, Rua Leopoldo Gomes. Tá, o que é isso? Aí você fala, mulher. Tá. Aí você fala, 47 anos. Se você for amarrando, você chega na Ana. Tudo é dado pessoal. Placa de carro, IP de máquina. Então, tudo aquilo que chega no indivíduo, que aí é qualquer um de nós, é dado pessoal. Tudo isso está atendido e tem agora o regulamento, a forma de tratar na LGPD. E um mito que eu vou falar pela segunda pergunta aqui. LGPD não é sinônimo de consentimento ou de autorização. Não é sinônimo. A LGPD traz o consentimento como um dos motivos em que o dado pode ser tratado. Existem outros. Então, a gente não precisa de autorização para tratar todos os dados. A gente precisa de fazer um processo de adequação, e aí, obviamente, a gente traz a boa prática, a nossa trilha, que faz um momento de análise de todos os meus processos, da finalidade de cada dado em cada processo e da verificação da base legal, que é o motivo pelo qual eu posso tratar. E aí eu vou fazer aqui um gancho, né? Nós vamos fazer uma live específica sobre base legal nos próximos meses. A gente ainda vai divulgar aí. A gente vai fazer uma série de lives até o final do ano para trazer esses conteúdos práticos. Então, vai ajudar nessa reflexão de o que é dado pessoal, o que é meu processo, como que eu posso tratar. Então, assim, só fazendo uma conscientização adequada da organização dos conceitos,
do que nós estamos falando, dos processos de implementação e de adequação, traz engajamento, traz mudança de cultura, ou até mesmo eu falo que não foi nem mudança de cultura, essa cultura não existia, né, gente? Todo mundo, eu espero que não, né, mas a gente guardava o dado pessoal era da empresa, e a gente guardava para um dia precisar. Então, isso acabou. Então, assim, agora é que a gente vai ter uma cultura de privacidade. Então, é uma implementação, uma estruturação, um fortalecimento de uma cultura. E sem um processo de comunicação, conscientização adequado, não tem resultado. Até porque é um processo contínuo. Né? Então, eu fiz uma comunicação bala, top, super eficiente, falei da LGPD, parou. Né, Tainá? E aí? Cantou de nada. Nunca mais, imagina. Eu só complementar um ponto, né, de trazer que, assim, é fundamental que os profissionais e a organização como um todo tenham claro qual que é o seu modelo de negócio, né, e aí que eles entendam qual que é o propósito do tratamento do dado, né, então acho que mais do que saber que tem uma lei por trás regulamentando a questão do tratamento de dados pessoais, qual que é de fato a finalidade, o propósito, por que eu estou tratando aquele dado? E eu trago aqui uma estatística da IBM, foi feito no mercado americano, se não me engano, em 2018, e diz que 75% das pessoas consultadas não consumiriam produtos de empresas que tratariam os seus dados de maneira indevida ou não teriam os cuidados necessários para prevenir situações de vazamento ou tratamento indevido do dado. Então, é fundamental que os profissionais eles entendam de fato que tratamento de dados, no final das contas, tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito justo para que as pessoas entendam que, ok, você está tratando o meu dado, eu concordo com o meu tratamento de dado, mesmo ele tendo um fundamento jurídico, mesmo tendo um fundamento na lei, mas que, de fato, isso tenha um propósito no final das contas e isso traga, de fato, algum benefício para a pessoa também, né, e não só benefícios para a própria organização. Inclusive, a lei, o objetivo da lei é garantir os direitos de liberdade, privacidade do indivíduo, né, André? Então, a gente, enquanto organização, a gente tem que prezar por isso trazer a privacidade como um valor, né, como importante. E se a gente não tiver um trabalho de conscientização do indivíduo, que é importante ele cuidar daquele dado da organização, da mesma forma como ele gostaria que fosse tratado dele, né, isso não vai ter o resultado que se espera. E tem um ponto legal que eu lembrei aqui também, que é o seguinte, e aí a gente vai falar assim, mas o André falou essa estatística aí, ela é aqui do Brasil, as pessoas estão nem ligando para isso, né, todo mundo põe tudo na rede social, até a hora que incomoda, né, gente? Minha vida é um livro aberto até onde eu quero que ele seja aberto. Isso chama privacidade, né? Eu escolher o que é feito com o que é relativo à minha vida. E se a gente observar na televisão e nos meios de comunicação, as empresas já estão falando de privacidade. E isso traz uma consciência coletiva da sociedade. E isso faz com que as pessoas escolham as empresas com que elas vão se relacionar. Tudo relacionado à comunicação. Eu faço uma comunicação externa que apresenta a minha empresa como uma empresa que cuida da privacidade, diferencial competitivo. Na hora que a Ana for fazer a escolha dela da empresa e tiver várias opções, qual que ela vai escolher? A que cuida do meu dado. Então, quando a gente fala de diferencial competitivo, a comunicação aí, a partir da... É claro que tem que ser verdade, né, gente? A partir da adequação dos meus processos, da cultura implementada na organização, de ter isso, né, como um valor, eu posso falar para fora, para os meus clientes, e aí eu agrego valor ao meu produto. Né? Então, eu posso contar para todo mundo que eu tenho privacidade como negócio. A gente está vendo aí um monte de vazamento de dado, um monte de hacker fazendo, fica todo mundo preocupado. Né? Então, assim, a consciência coletiva da sociedade, da importância da LGPD, porque ela é que traz a norma do cuidado com o meu dado, e a importância da privacidade para nós mesmos. Então, eu não vou dar meu dado em qualquer lugar, eu não vou dar minha biometria em qualquer lugar. Biometria não volta não, né, gente? Senha você troca, biometria você não troca não. Então, quer dizer, que hora que eu vou usar a biometria, eu vou escolher. Que hora que eu vou conversar com aquela empresa, eu vou escolher. E se ela tiver
isso como negócio, se ela tiver uma comunicação que me mostrou que aquilo ali é importante para ela, e agora eu estou falando de uma comunicação voltada para fora, mas se a comunicação interna não estiver conversando com a comunicação para fora, os empregados da empresa não falam o que ela está falando, se isso for descasado, as pessoas percebem a efetividade de todo aquele gasto com comunicação que foi feito, vai todo sendo jogado por água abaixo, né? Você começa a ser um questionador, né? Quando começa a ter essas informações, você começa a questionar. Por que a farmácia está me pedindo tantos dados pessoais? Por que para um cadastro, para poder eu ir até o meu médico, eu preciso passar tantos dados pessoais? Você começa a questionar isso para tentar entender qual é a finalidade disso. E aí é aí que vem o princípio também da transparência, né? Que nós precisamos ser transparentes para poder informar a finalidade para o titular de dados, por que o dado dele está sendo utilizado. Seja para um contrato, no caso de execução de contrato, seja em caso de envio de e-mail marketing, por exemplo, que a gente tem consentimento, enfim, por que o dado está sendo tratado. Então, aí, a partir disso, que a gente precisa começar a questionar. Eu não vou mais para uma recepção de um prédio para ir para um médico informando todos os meus dados pessoais, assim, só aqueles realmente necessários para uma segurança, né? Enfim, é isso que a Ana Paula falou. E a comunicação, ela tem esse fim, né? O objetivo da comunicação é esse, gerar uma mudança. Então, você começa a passar de uma pessoa que é passiva para uma pessoa mais questionadora mesmo sobre os seus dados, para onde eles estão sendo distribuídos. E não de qualquer maneira, né? Olha como que a LGPD afeta as organizações de toda a sociedade, né? Ela traz questões importantes para todos nós, e a partir da consciência que vem, né, de comunicação, a gente passa a questionar ou agir de forma diferente, né? Então, assim, a importância de uma comunicação adequada, né, em todo o processo, para dentro e para fora. Claro que a gente está trazendo aqui o olhar de dentro da organização, porque é como a organização vai se comportar. Então, todo o processo de adequação, conhecido, bem feito, bem estruturado, ele vai trazer esse benefício para a organização. E aí a gente pode falar disso para fora. Então, é muito importante a gente cuidar de todas as fases da adequação. E o André trouxe uma fala de princípio e a Tainã trouxe uma fala de princípio. A LGPD traz princípios, que é, assim, coisas que a gente precisa cumprir. Finalidade, que é o que o André falou, tem outros também, mas eu vou falar só desses dois aqui. E transparência, ou seja, a gente tem que saber para que a gente precisa daquele dado, como usar aquele dado de forma correta, a lei traz esses princípios. E transparência tem tudo a ver com comunicação, né? Então, é um princípio. Então, a partir da LGPD, a gente tem que pensar. Eu brinquei que é um mito, a LGPD é igual a consentimento, mas eu já acho que é uma verdade, a LGPD é igual a transparência. Né? Então, a gente precisa trabalhar o dado pessoal com cuidado, com responsabilidade, com respeito ao titular e poder falar disso. Né? Por que eu falo poder? Porque se você não faz certinho, como é que você vai falar do que você faz? Né? Então, assim, a gente precisa cuidar internamente para a gente poder falar aquilo que a gente faz. Comunicação, outra vez aí na história. Né? Exatamente. Comunicação no processo. Bom, muito bom, pessoal. A gente está chegando aqui ao final de mais uma live, em parceria aqui com a FIENG. Lembrando que nós desenvolvemos essa trilha em 6 passos para, de fato, ajudá-los nessa jornada de adequação à LGPD. Espero que vocês possam usar, aproveitá-las e nos colocar, obviamente, à disposição para ajudá-los nessa jornada. Queria agradecer aqui, né, a presença da Ana Paula. FIENG, Ana, obrigado novamente e pela parceria, como sempre. E Tainã, muito obrigado. Né, da Tainã e do nosso time. Muito obrigado aí pela participação, pelas contribuições, e espero que vocês tenham aproveitado, e muito obrigado a todos, bom dia, fiquem bem, um abraço. Obrigada a todos, um abraço, até a próxima.